Vídeo de hoje do canal do Nicola repleto de informações sobre mercado. Soteldo ainda pode jogar no São Paulo depois de dizer não para o Tigres? E Giovani, que pertence ao Palmeiras, recebeu uma oferta oficial do Ajax. O que o Palmeiras pensa sobre essa história? Conversei com um cara que representa o Falcão Garcia na América do Sul. Dá para pensar em Falcão Garcia no Corinthians nesse momento? Tem também novidades importantes no Flamengo, que insiste em Everton Cebolinha e também sonda a possibilidade de ter Thiago Mendes. Para completar, o Atlético Mineiro pode correr risco de perder o Otávio para um time da Arábia Saudita. Falo sobre a situação dos irmãos Romero em território brasileiro, além das últimas dos resultados em campo, com derrotas para São Paulo e Fluminense. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima sexta-feira para todos vocês, é sempre um prazer ter a companhia de cada um de vocês por aqui. Bom, antes de começar a passar as informações, só pedir para deixarem like e se inscreverem no canal. Mas Nicola, por que eu tenho que me inscrever no teu canal? Bem simples, para que você possa estar por dentro das últimas de mercado, transferências, bastidores, finanças, salários e muito mais. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações para ser avisado de tudo que está rolando, beleza? Bom, agora sim, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma última dica bem rápida e importante com você. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa de apostas esportivas, que é a patrocinadora master do Atlético Mineiro e do Fluminense. Na Betano, você sabe, você tem as odds turbinadas, que permitem a você ganhar uma grana extra em cada um dos jogos. Nessa sexta-feira, por exemplo, a gente tem Colômbia e Peru pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. E as odds turbinadas permitem a você fazer duas apostas bem legais. Primeira delas, se o Falcão Garcia, atacante colombiano, marcar no jogo contra o Peru, você fatura R$ 2,80 para cada real apostado. Mas o mais legal vem agora. Se no mesmo jogo a gente tiver pelo menos 3 gols, pelo menos 9 escanteios e pelo menos 7 cartões, você vai faturar R$ 10 para cada real apostado. Ainda dá para fazer as apostas básicas, como por exemplo a vitória da Colômbia pagando R$ 1,70 para cada real apostado, o empate pagando R$ 3,63 e a vitória da Venezuela pagando R$ 7,28. Vou deixar o link da Betano no comentário fixo. Você vai lá, se cadastra e aproveita todas as oportunidades. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias com uma constatação no Campeonato Paulista. Somente o Palmeiras venceu entre todos os grandes. Verdão já bateu o Novo Horizontino e a Ponte Preta. E só o São Paulo perdeu entre os 4 times mais importantes do Campeonato Estadual. O Palmeiras venceu as duas, o Corinthians empatou em casa com a Ferroviária, o Santos empatou fora com a Inter de Limeira e o São Paulo na noite dessa quinta-feira foi até o Brinco de Ouro da Princesa e perdeu por 2-1 para o Guarani. Bugre chegou a abrir 2-0, o Caleri descontou no segundo tempo, mas não foi suficiente, apesar da reação do São Paulo na etapa final, para buscar pelo menos o empate. Já que falei em derrota de um tricolor, quero contar que no Rio de Janeiro, Fluminense também foi derrotado. Perdeu por 1-0 para o Bangu como mandante. O Fluminense teve a estreia de 6 jogadores, todos muito mal. Mas o pior foi o Felipe Melo, que acabou participando de forma ativa do único gol da partida, o gol marcado pelo Bangu por Roberto Baggio. Não confundam, não é o italiano. Time do Bangu que é dirigido pelo Felipe, ex-lateral esquerdo do Vasco da Gama. Para fechar sobre o giro de notícias, bora contar que a seleção brasileira empatou em 1-1 com o Equador em Quito, numa das piores atuações de um árbitro de futebol. O Vilmar Roldan errou absolutamente tudo, foi salvo pelo árbitro de vídeo. Entre outras maluquices, o Alisson foi expulso 2 vezes, mas terminou a partida dentro de campo. Se a seleção brasileira empatou, a Argentina e o Uruguai venceram na condição de visitantes. A Argentina fez 2-1 no Chile, enquanto o Uruguai ganhou do Paraguai por 1-0. Importantíssima vitória da seleção celeste, que corria enorme risco de não ir para a Copa do Mundo. A última do giro de notícias, a Supercopa do Brasil não deve mais acontecer em Brasília. A CBF já havia comunicado a intenção de fazer o jogo no dia 20 de fevereiro, confronto entre Atlético Mineiro e Flamengo, mas como o governo do Distrito Federal proibiu a presença de público, nesse momento a CBF debate entre alternativas como Fortaleza, Natal e Manaus. Bora falar agora sobre a dupla de irmãos, Oscar e Ángel Romero, os irmãos gêmeos,
Na noite dessa quinta-feira, recebi durante o programa do Nicola Regis Marques, que é o empresário que representa a dupla em território brasileiro. O Regis afirmou que, embora muita gente no Paraguai e na Argentina crave que o Oscar Romero já fechou com o Botafogo, ainda não dá para ter tanta certeza. Ele estava contando que o Oscar Romero tem conversas adiantadas com o Botafogo, mas ainda aguarda a formalização de tudo que foi debatido e acertado verbalmente. Se o Botafogo fizer valer aquilo que foi combinado, o Oscar Romero vai assinar o contrato e se tornará jogador do Botafogo. Importante, ainda não há realização de exames médicos e o Regis duvida que qualquer novidade a respeito da concretização do negócio seja feita antes de segunda-feira. Outro ponto importante, também de acordo com o Regis Marques, se o Oscar de fato fecha com o Botafogo, aumenta de forma considerável a chance de o Ángel Romero vir atuar no futebol brasileiro. Ele admitiu durante a entrevista que o Ángel tem uma proposta boa do Boca, contou que sugeriu o nome do ex-corintiano para o Flamengo. O Flamengo recebeu o nome, até gostou, mas acabou que não fez uma proposta oficial e nem fará. E antes de mudar de assunto, eu queria deixar a pergunta para você. Ángel Romero, ex-Corinthians, caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentários para palpitar. Quero falar agora sobre Atlético Mineiro com uma notícia que pode ser preocupante. Todo mundo sabe que Otávio, volante de 27 anos de idade, revelado no Atlético Paranaense e que atua no Bordeaux há bastante tempo, tem conversas avançadas com o Atlético. Inclusive, a partir do momento em que surgiu a notícia de que ele já teria um acordo verbal para jogar pelo Galo, a partir da metade do ano, o Otávio foi afastado do Bordeaux. Nos últimos 4 jogos ele nem foi relacionado pelo time francês, o contrato dele com o Bordeaux termina na metade do ano. Só que nas últimas horas, um jornalista saudita me procurou para contar que o Al Ittihad tem a intenção de assinar um pré-contrato com o Otávio por esses dias. Só para lembrar, o Al Ittihad da Arábia Saudita, clube de enorme capacidade financeira, por exemplo, consegue com alguma facilidade oferecer mais de R$1 milhão por mês de salário ao Otávio. De acordo com esse jornalista, o Otávio é pretendido para o lugar do Bruno Henrique. Você vai lembrar, ex-volante de Palmeiras e Corinthians, cujo contrato também termina na metade do ano. Procurei um dirigente do Galo e ele falou que não pode falar sobre tratativas sob o risco de colocar o negócio em questão. É importante lembrar que o modus operandi do Atlético por agora tem sido esse, de buscar jogadores livres no mercado. O Ademir é ex-América, chegou a custo zero. O Otávio tem negociações com o Galo e o Atlético também busca a contratação do Pavon, que pertence ao Boca Juniors, e o vínculo termina na metade do ano. Só mais uma coisa sobre o Atlético Mineiro, quero contar que o Luiz Felipe, atacante que estava muito perto de virar reforço do Al Ahly, dos Emirados Árabes Unidos, o negócio caiu. Não houve um acordo entre os times, o Atlético não aceitou algumas das exigências da equipe comandada por Odair Hellmann e o Luiz Felipe inclusive já voltou a treinar sob o comando do Turco Mohamed. Bora te atualizar sobre as últimas do Flamengo. O Marinho já está em território carioca, desembarcou no Rio de Janeiro por volta das 9h30 da noite, mas deu um drible nos jornalistas e também na torcida, saiu por uma porta escondida, deve passar por exames médicos nas primeiras horas dessa sexta e ser anunciado como reforço do Flamengo. Quero falar sobre outros possíveis reforços. O Flamengo, depois do Marinho, quer fechar com o Everton Cebolinha, mas tem encontrado enormes dificuldades em relação ao Benfica. Primeira proposta de empréstimo gratuito foi descartada na hora. O Flamengo depois fez uma oferta de empréstimo com uma compensação financeira, pagamento de até €1 milhão durante esse período. Esse pagamento seria abatido se o Flamengo fizesse a compra em definitivo do Everton Cebolinha. Benfica também disse não e falou que só faria negócio mediante compra. O Flamengo não fez uma proposta, mas sinalizou com a ideia de pagar até €10 milhões para ter pelo menos 50% dos direitos econômicos do Everton Cebolinha. A informação que me foi confidenciada por uma pessoa envolvida nas tratativas com ligação ao Everton Cebolinha dá conta de que o Benfica já respondeu que só vai liberar o atacante para o Flamengo mediante proposta de €15 milhões, que hoje equivalem a R$90 milhões por 60% a 70% dos direitos econômicos. Não faz parte dos planos do Flamengo desembolsar R$90 milhões nesse momento. A ideia era gastar bem menos, ainda que esse negócio possa ser parcelado. Dá para dizer que a situação ficou bem mais complicada. O Everton Cebolinha quer jogar no rubro-negro. Nessa quinta-feira chegou até a curtir postagens
de pessoas que falam do Flamengo, de jornalistas que trabalham cuidando das notícias do rubro-negro. Cebolinha que inclusive fez gol na terça-feira, colocando o Benfica na final da Taça da Liga de Portugal. A decisão está marcada para esse sábado entre Benfica e Sport. Ainda sobre o Flamengo, contar que um empresário muito influente na Gávea me contou que o Thiago Mendes voltou a ser pauta do clube. Thiago, que quase foi contratado pelo Flamengo na última janela da metade do ano passado, atleta que pertence ao Lyon, perdeu um pouquinho de espaço no clube francês. Na atual temporada, 19 jogos, 1 gol. Dos últimos 3 jogos do Lyon, ele só esteve presente em 1. Bora te atualizar agora sobre a resposta do Palmeiras ao Ajax pela proposta feita ao Giovani, atacante de 18 anos de idade e um dos grandes destaques do título do Palmeiras na Copinha. 8 jogos, 4 gols, 3 assistências, o Ajax se interessou e foi o primeiro a fazer uma oferta oficial de 10 milhões de euros, ou mais ou menos 60 milhões e 300 mil reais. Conversei com uma pessoa que representa o Ajax na América do Sul. Essa pessoa confirmou a proposta de 10 milhões de euros e também admitiu que o Palmeiras recusou na hora, nem fez uma contraproposta. De acordo com essa pessoa, o Palmeiras se posicionou a essa proposta da seguinte maneira, abre aspas: o Palmeiras falou que não tem preço agora, só vai tratar de uma venda depois que o Giovani jogar no time de cima, fecha aspas. Importante, também de acordo com essa pessoa que tratou com Anderson Barros e Leila Pereira nos últimos dias, a ideia da nova presidente do Palmeiras é bater o Flamengo em relação a vendas de atletas. Você vai lembrar que recentemente o Flamengo fez várias boas transferências de jogadores para o exterior. E essa pessoa contou que um dos alvos é superar, por exemplo, a transferência do Renier, que foi vendido para o Real Madrid por 35 milhões de euros. O Palmeiras entende que vários dos seus atletas formados na base têm potencial para garantirem enormes vendas. E essa é a ideia, que esses caras sejam aproveitados no time principal, ganhem um pouco mais de maturidade, um pouco mais de rodagem e se transfiram, garantindo enormes quantias. Hora de falar agora sobre a situação de Falcão Garcia. Recebi várias perguntas de vocês durante o programa do Nicola se o atacante colombiano pode pintar, por exemplo, no Corinthians. Timão que perdeu a oportunidade de fechar com Diego Costa, Towns a recusou na última hora. Corinthians que já não tem mais esperanças, pelo menos nesse momento, de ter Cavani e Luizito Soares. Soares que inclusive fez o gol da vitória da seleção uruguaia nessa quinta-feira contra o Paraguai em Assunção. Pois bem, o Falcão Garcia não vive a melhor das fases no Rayo Vallecano, mas não sairá do clube agora. O contrato dele com o Rayo termina na metade da temporada, no fim do mês de junho. Conversei com uma pessoa, um brasileiro, que tem excelente relação com os empresários do Falcão Garcia e poderia representar o Falcão numa eventual negociação com clubes brasileiros. De acordo com esse agente, o Falcão está engajado no restante do Campeonato Espanhol pelo Rayo e a família está bem feliz em Madrid. Chance zero de negócio com o Corinthians ou qualquer outro clube brasileiro por agora. Falcão que na atual temporada, desde que foi contratado pelo Rayo Vallecano, tem 15 jogos e 5 gols marcados, foi titular em 7 partidas e reserva em 8 delas. Rayo Vallecano faz boa campanha no Campeonato Espanhol, é uma das surpresas da competição. O Falcão Garcia, que não tem conseguido já render tão bem como em outros tempos, 35 anos de idade, pode até pintar no Brasil, mas somente para o segundo semestre, quando vai ficar livre do seu vínculo com o time espanhol. Bora fechar o vídeo respondendo a outra pergunta bastante feita por vocês. Soteldo, que se recusou a jogar no Tigres do México, ainda pode pintar no São Paulo? Antes de trazer a resposta de um dirigente tricolor, deixa eu só te atualizar sobre a situação. Soteldo está no Toronto, está infeliz no time canadense, já disse que não fica por lá. Toronto também já contratou um monte de estrangeiros e está bem claro que a situação dele por lá é chance nenhuma de ficar. O Soteldo vai precisar buscar outro clube. Nos últimos dias o Toronto se interessou pelo Salcedo, que pertence ao Tigres do México. E foi aí que pintou a possibilidade de uma troca. O Salcedo indo do México para o Canadá e o Soteldo fazendo o caminho inverso, indo do Canadá para o México. Entre Salcedo e Toronto tá tudo certo. O Salcedo vai ganhar mais dinheiro, vai ser titular absoluto, mas o Soteldo outra vez arranjou confusão numa negociação. Ele não quer jogar no futebol mexicano e virou capa dos principais jornais por lá, todo mundo revoltado com o fato de o Soteldo ter dito não pro Tigres. Como assim? O
cara se recusou uma proposta boa para ganhar tanto ou até mais do que ganha no futebol canadense. Pois bem, o Soteldo tem deixado bem claro que tem vontade de voltar ao Brasil. O grande problema é imaginar qual clube vai se acertar com o Toronto, especialmente com as cifras que o Soteldo pede. Na negociação com o Tigres, entre outras coisas, o que acabou causando o impedimento do acordo foi, na última hora, uma pedida de comissão maior do empresário dele e o fato de o Soteldo também ter pedido um salário maior. Mais ou menos como aconteceu com o São Paulo. Bom, e diante do desacerto com o Tigre, já teve muito torcedor são paulino imaginando que poderia haver uma reabertura de conversas entre o São Paulo e o Soteldo. Mandei mensagem para um dirigente importante do departamento de futebol, perguntando, e aí, vai rolar? Vocês podem conversar? Existe negociação? E a resposta desse dirigente foi curta e grossa, abre aspas, pode esquecer o Soteldo, fecha aspas. São Paulo segue em busca de um atacante de lado de campo. Derrota por 2-1 para o Guarani mais uma vez mostrou como o São Paulo sofre pela falta de velocidade pelos lados. Mas, de acordo com esse dirigente, a busca por atletas de velocidade vai partir para outros nomes. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê de tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Não esquece também de se inscrever no canal de cortes. Vou deixar o link na descrição. É a forma que você tem para quando perde algum dos nossos vídeos assistir a todo o conteúdo de maneira bem mais curta. Abraço, tchau!